Esse tema é um tema assim, muito importante para nós, né? Principalmente nós que atuamos na área de infância e adolescência, porque o diagnóstico muitas vezes aí é um caminho para um tratamento mais eficiente. E quando se trata de infância e adolescência, é o pontapé, né? Se a gente considerar o contexto em que a gente vive e considerando também que os transtornos que muitos adultos hoje apresentam na sociedade tiveram origem na infância, e a gente vê, né, a importância do diagnóstico do profissional de psiquiatria. Eu, quando estava pensando nesse tema, né, e convidei você, Elizabeth, foi porque às vezes a gente pensa o seguinte, né? Pensar criança e psiquiatra na mesma frase, as pessoas às vezes pulam, né? O que meu filho vai fazer num psiquiatra, né? Então a gente Isso fica aí tudo, né? com essas questões e vamos tentar aí considerar. A gente está num contexto de pandemia, onde as coisas aí ficaram muito difíceis, até porque quando a gente pensa em saúde da criança, em saúde mental na infância, a gente tem que pensar em fatores de risco e proteção. E a pandemia, por si só, já é um fator de risco, né? Eu vou apresentar a doutora Elizabeth, né? Doutora Elizabeth Posidente, é médica psiquiatra, residência médica, fez residência médica em psiquiatria no IPUB, é isso mesmo? Isso Mestre em mesmo. Ciências da Saúde, área de concentração, psiquiatria na UFRJ. Então, com você a Isso aí, palavra, doutora né? Elizabeth. Vamos lá, né? Você já me apresentou, né? Sou psiquiatra, tendo no Rio de Janeiro. Sou psiquiatra de adultos e de criança. E o objetivo hoje, realmente, é um tema muito polêmico, né? Que é o diagnóstico psiquiátrico na infância, né? Você falou tudo. Quando a gente junta psiquiatria e criança, as pessoas, não é? Você falou, às vezes pulam. Não, sempre pulam. Não, isso não pode acontecer, né? Que é um tema polêmico que a gente vê, né, entre os nossos colegas da saúde mental, e eu também vejo entre os colegas médicos que atendem criança, né? E por quê, né, que eu acho que tem isso tudo, né? Claro que a gente tem até, com o adulto, a gente também tem o preconceito. Mas em relação à criança, eu acho que tem algumas coisas que as pessoas, assim, faltam entender, que realmente a criança é um pouco mais complexo fazer esse diagnóstico, né? Por isso que tem que ser pessoas, profissionais que têm muita experiência em criança e que, a princípio, primeiro saibam como é a criança com desenvolvimento normal, né? Para depois a gente poder entender o que é o patológico. E a criança, por que eu falo que é muito mais complexo do que o adulto? Porque a criança, cada faixa etária responde de uma forma, né? Você vê, até quando a gente fala em doenças, né? Isso muda de acordo com a faixa. Então, vamos supor, uma criança com 2 anos tem medo de escuro? Ok. Mas se for uma criança de 13 anos, já não. Então, são algumas coisas que a gente tem alguns nuances que a gente tem que prestar muita atenção. Eu acho que também fica esse tema fica polêmico, até os profissionais com medo de encaminhar, os pais assustados, os professores, por essa falta de conhecimento. Como é que faz o diagnóstico psiquiátrico, né? Porque acho que essa é uma dúvida. Porque é diferente de um Sim, diagnóstico, sei lá, vamos ver, uma pneumonia, né? Vai fazer o raio-x, está lá, está aqui, a mãe tem um vê, fica marcador, né? tranquila. Isso, né? Então a gente tem aquele exame complementar. Eu falo que o diagnóstico psiquiátrico eu sou o exame complementar, né? Porque, na verdade, sou eu que faço a avaliação, né? É diferente do cardiologista, que vai fazer uma escuta e depois ele vai se cercar de vários exames complementares que vão ajudá-lo a fazer o diagnóstico. Na avaliação psiquiátrica, não. Como é que é? Sou eu que vou ter que fazer a avaliação na criança, ouvir os pais, às vezes os professores, né, os psicólogos, os fonos, quem está em torno dessa criança. E a partir daí é que a gente vai elaborar esse diagnóstico. E o diagnóstico, né, muitas das vezes, o diagnóstico em geral na psiquiatria, né, as pessoas às vezes não entendem muito bem, porque é o seguinte, existe um diagnóstico na medicina que é o diagnóstico categórico e o dimensional. Categórico é aquilo, você tem ou não tem, né? Então, ou você tem sífilis ou você não tem sífilis, ou você tem hanseníase ou você não tem hanseníase. O dimensional é aquilo que, dependendo do grau, tá ok, né? Mas se ficar muito extenso, é que aquilo vira patológico, né? Que a gente tem várias outras áreas também, não só na psiquiatria. Então, a glicose, todo mundo tem açúcar no sangue.
Até uma determinada faixa, daqui até aqui, é normal. Acima disso, não, é patológico, ou abaixo disso. Né? E assim, o triglicerídeo, e assim, uma série de outras patologias, mas na medicina, a maioria, sim. Então, assim, até um determinado ponto, a ansiedade é normal? Sim. Mas tem um determinado nível que a ansiedade vira patológico, né? Até um determinado nível, você tem, às vezes, uma alteração do sono? Ok. Mas a intensidade disso, né, que vai trazendo prejuízo para a criança, é que vira o patológico. E, é claro, tudo elaborado de acordo com a faixa etária, né? E aí a preocupação com a criança, na verdade, começou na década de 80 para cá. Porque antes disso, se falava, claro, tinha diagnóstico na criança, mas em 80 teve vários estudos multicêntricos no mundo que viram que mais de 50% das doenças psiquiátricas do adulto, elas tinham começado na infância ou na adolescência e não tinham tratamento. Então, a partir daí, né, foi o pontapé para a gente ter um avanço muito grande, para ter pesquisas voltadas justamente para a criança. Tanto que depois disso é que começou a surgir as classificações diagnósticas que, né, começou a se falar sobre as doenças específicas da criança. Que aí a gente começou a ter o CID-10, né, que foi lá em 1993 que foi publicado, que já tem várias coisas da criança. O DSM-4, né, que foi em 2002, que começou a ter várias coisas em relação à criança. Mas foi o pontapé, foi justamente a preocupação com os adultos. Aí a gente voltou para a criança. Então, são coisas que a gente fala que os diagnósticos acabam sendo muito recentes, né? O estudo para cá, né? E aí, por que começou então a se preocupar muito? Será que esses adultos, né? Os adultos, que eu falei mais de 50%, desenvolveram na infância. E viram que o prognóstico desses adultos era justamente os pacientes que tinham quadros mais graves ou tinham mais dificuldades de resposta ao medicamento, são os que começaram mais precocemente.